Olá, tudo bem com você? Este é o segundo vídeo da série A Profecia, o que está acontecendo com este mundo. No vídeo anterior falamos um pouquinho sobre a natureza, a existência do revelador das profecias, Deus. Apresentei aqui brevemente alguns argumentos que nos dão convicção de que Deus existe. Espero que você assista ao vídeo anterior e lembrar também que todo vídeo nós vamos deixar aqui links para conteúdos complementares, material adicional, porque serão vídeos curtos nessa série e não é possível em tão pouco tempo abarcar tantos temas, assuntos relacionados com esses temas aqui. Então eu espero que você realmente possa conferir o material suplementar que eu deixarei sempre na descrição de cada vídeo dessa série. Eu tenho apresentado alguns livros aqui para você também, espero que você com o tempo possa lê-los, possa crescer com essa leitura. E outro livro muito bom que eu li alguns anos atrás é este aqui, Porque Acredito Naquele que Fez o Mundo. O autor, Antonino Zicchi, que é físico, ele foi professor da Universidade de Bolonha, ele é ex-presidente da European Physical Society e, quando escreveu o livro, presidia a Federação Mundial de Cientistas. E ele diz aqui na página 119 de seu livro o seguinte: a natureza não é um livro escrito ao acaso, mas uma construção maravilhosa, o que vai ao encontro daquilo que nós falamos no vídeo anterior, de que realmente existem evidências de um design intencional na natureza, existem as digitais do Criador espalhadas pelo universo. E um outro trecho que eu quero ler para você aqui na página 162 diz o seguinte: ateísmo é uma construção lógica contraditória. Ela, de fato, parte da negação de Deus e confia toda a sua credibilidade ao rigor lógico, obviamente no imanente. Este rigor lógico não leva à negação de Deus e, portanto, a estrutura lógica do ateísmo é contraditória. O ateu, na verdade, diz: por amor à lógica, não posso aceitar a existência de Deus, mas o rigor lógico não consegue demonstrar que Deus não existe. Um livro bem interessante, Porque Acredito Naquele que Fez o Mundo. Vale a pena aí mais um para você conferir e quem sabe ter em sua biblioteca. Mas o tema de hoje é uma revelação milenar. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, porque afinal de contas essa série vai apresentar a você as principais profecias bíblicas, profecias que mostram em que momento da história estamos vivendo, o que esses eventos que estão acontecendo em nosso mundo, aparentemente tão confusos, tem que ver com as profecias bíblicas. E eu considerei interessante, vou repetir, dar 2 passos atrás antes de começar a tratar de profecias bíblicas específicas, para tratar do autor delas e do livro em que elas estão registradas. E eu quero ler para você aqui, mais uma vez, uma citação deste livro aqui, que eu já apresentei no último vídeo, de Isaac Newton, um grande cientista e também teólogo, Apocalipse, as profecias do Apocalipse e o livro Daniel. Aqui na página 26 deste livro, que foi publicado em 1723, ele diz o seguinte: a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Para Isaac Newton, os profetas bíblicos contavam com a credencial de Deus, ou seja, eles foram inspirados por Deus para apresentar a mensagem que apresentaram. Neste momento eu quero ler para você apenas 2 versículos do capítulo 24 do livro de Lucas, do Dr. Lucas. Contextualizando, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Jesus havia ressuscitado e seus discípulos não acreditavam nisso, não tinham entendido muito bem o que tinha acontecido naquele momento, naquele contexto histórico. E então, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Ela vai correndo contar isso para seus amigos, os discípulos, e aí a reação deles é interessante. Eles duvidaram do relato, do testemunho de Maria Madalena, e aqui Lucas relata o seguinte: tais palavras, as palavras de Maria, lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Eu gosto muito desse texto, porque aqui eu vejo o apóstolo Pedro agindo como um verdadeiro cientista, uma pessoa intelectualmente honesta, ou seja, eu não acredito, eu tenho minhas dúvidas, mas eu vou conferir por mim mesmo. Que bom se todas as pessoas tivessem essa mesma atitude de Pedro. Pedro poderia ter ficado ali chorando suas decepções, poderia ficar ali sentado, amargando a descrença, dizendo: eu não acredito, eu não posso acreditar nisso, porque nós o vimos ser crucificado, nós sabemos que o corpo dele está ali
guardado por uma tropa romana, a pedra que fecha o túmulo está lacrada. Não é possível. Ele não acreditou, mas ele correu até o sepulcro para ver com os próprios olhos se aquilo era verdade. O meu convite para você nessa série, que está apenas começando, é que você faça como Pedro. Tenha uma atitude de honestidade intelectual, de curiosidade verdadeira e procure verificar por si mesmo tudo aquilo que eu vou dizer e estou dizendo aqui nesta série A Profecia, tá bom? Combinado assim? Possamos todos nós ser como Pedro, né? Pessoas que têm uma boa curiosidade, que querem descobrir a verdade, afinal de contas. É muito importante saber que estamos do lado da verdade. Não basta ter a verdade do nosso lado, temos que estar do lado da verdade, ok? Além de todos os aspectos maravilhosos relacionados com a Bíblia Sagrada, livro que eu tenho lido já há muitos anos e sempre fico maravilhado com aquilo que leio, são as antecipações científicas contidas na Bíblia. Eu tenho no meu livro História da Vida um capítulo só tratando sobre esse aspecto da Bíblia, porque sabemos que ela não é um livro de ciências. No entanto, quando ela fala de algum aspecto científico, ela acerta em cheio e isso é fantástico. Por exemplo, eu vou citar apenas 3 casos aqui contidos nas páginas sagradas. O primeiro deles, Jó 26, verso 7. Ali é dito, texto escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo, ali é dito que Deus suspende a terra sobre o nada. Veja, Moisés estudou na Universidade Federal do Egito, digamos assim, e ele aprendeu nessa universidade que a terra não só era plana, como estava apoiada sobre colunas. E quando ele escreve o texto bíblico inspirado por Deus, ele abandona esses conceitos equivocados e registra ali o seguinte: a Terra está pairando, está flutuando sobre o nada, ou seja, no vácuo. Ele não tinha como saber essas coisas porque no tempo de Moisés não havia naves espaciais, não havia telescópios espaciais, ele recebeu isso de Deus, isso se chama revelação. Outro texto interessante, também no livro de Jó, capítulo 28, verso 25, ali é dito que Deus regula o peso do ar, o peso do vento. Sabe, somente em 1623, um cientista, um pesquisador italiano chamado Torricelli, inventou um instrumento chamado barômetro. Portanto, somente em 1623 é que foi constatado experimentalmente que o ar tem peso, pressão atmosférica. No entanto, essa informação já estava 1500 anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Torricelli, contida nas páginas da Palavra de Deus. E o outro texto, vou citar apenas mais um, Gênesis 17, versos 11 e 22, ali Deus estabelece um pacto com Abraão, o pai da nação que viria, os judeus, os hebreus. Deus estabelece um pacto com Abraão consistindo na circuncisão. E ele diz assim para Abraão: circuncide os meninos no 8º dia. Curiosamente, hoje se sabe, bastante tempo depois de Abraão, se sabe que entre o 2º e o 5º dias de vida, uma criança, que passasse por uma cirurgia, por exemplo, teria alguns problemas relacionados com a coagulação, porque a substância chamada protrombina está em níveis baixos na circulação. No 8º dia, olha que fantástico isso, essa substância chamada protrombina se eleva a 110%, depois estabiliza em 100%. Ou seja, do ponto de vista da coagulação sanguínea, levando em conta que no tempo de Abraão não havia recursos médicos para driblar esse problema, o melhor dia para uma cirurgia feita sem recursos é realmente o 8º dia. Deus não poderia explicar isso para Abraão porque ele não tinha conhecimento necessário, não tinha requisitos necessários para entender o processo da coagulação, o processo bioquímico da coagulação. Então, ele aceitou pela fé. Isso é uma atitude bonita também que vem de Abraão, aceitar pela fé aquilo que o Criador, que já tinha se mostrado confiável para ele, estava lhe revelando. Que nós possamos também confiar em Deus e aceitar aquilo que ele nos revela por meio das profecias. Além das antecipações científicas contidas na Bíblia, além da harmonia fantástica que há entre seus 40 autores que não se conheceram, muitos dos quais não se conheceram e viveram em épocas tão diferentes, nós temos também os argumentos que vêm da arqueologia. Em 2018 tive o privilégio de visitar um museu britânico lá em Londres e perceber como existem ali vários achados arqueológicos, peças, artefatos que realmente comprovam o pano de fundo histórico da Bíblia. Um dos livros que eu adquiri lá foi este aqui, Evidência para a Bíblia, que traz aqui vários desses fotos desses achados arqueológicos que estão lá no Museu Britânico de Londres e que realmente confirmam, respaldam esse pano de fundo bíblico. Uma visita a um museu como este aqui, o Museu Britânico de Londres, revela o que nós já críamos, que a Bíblia é um documento perfeitamente comprovado do ponto de vista histórico e arqueológico.
Os documentos antigos é o livro, ou a coleção de livros, que mais conta com achados arqueológicos desencavados pelos arqueólogos que provam que o pano de fundo histórico dela é realmente confiável. A pergunta que a gente faz é a seguinte: se a história bíblica, se o pano de fundo histórico dela é confiável, por que não também a sua teologia? Com certeza, o ônus da prova pertence àqueles que dizem não ser confiável a Bíblia como documento histórico, do que com aqueles que dizem que creem sim que ela é um documento perfeitamente confiável. Em meu livro Por que Creio, também da Casa Publicadora Brasileira, eu entrevistei 12 pesquisadores, entre os quais o Dr. Paulo Borck, que é um grande arqueólogo, inclusive dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, aqui no estado de São Paulo. E uma das perguntas que eu fiz ao Dr. Paulo Borck foi qual das escavações arqueológicas de que ele tinha participado mais o impressionaram. Ele citou algumas delas e mencionou a escavação de que ele participou lá no Mar Morto, pesquisando a localização das cidades de Sodoma e Gomorra. E ele me disse que havia 5 cidades na parte leste do Mar Morto, entre elas Sodoma e Gomorra, e que escavações nessa região revelaram grande quantidade de cinzas como camadas de até 1 metro de espessura. No lado oeste do Mar Morto estão então os restos de Babedra, e ali também há uma grande quantidade de cinzas, inclusive no cemitério que foi queimado. E o estranho é que ali não há evidências de vulcanismo. Portanto, para o Dr. Paulo Borck e outros pesquisadores, essa realmente seria uma grande evidência de que a história de Sodoma e Gomorra e a destruição delas realmente é um fato. Enfim, há muitas outras histórias bíblicas que foram respaldadas pela pá dos arqueólogos e trazem assim uma confirmação do pano de fundo histórico da Bíblia. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu convidei o Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em teologia e também doutor em arqueologia clássica pela USP, que vai falar um pouquinho sobre uma peça interessante, um achado interessante, que igualmente ajuda a respaldar e nos dar a certeza da veracidade da Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos à luz da arqueologia bíblica as chamadas profecias messiânicas, nós descobrimos coisas muito interessantes. A primeira coisa que me surpreendeu ao analisar o contexto em que Jesus nasceu, o contexto do Império Romano, é que não eram apenas os judeus que estavam à espera de um Messias. Mesmo no mundo do Mediterrâneo, no mundo fora de Israel, havia outras pessoas que também estavam aguardando um Messias, uma criança de ouro. Isso é muito interessante de se analisar. Por exemplo, os romanos, nós temos isso em historiadores da época, como Tácito, Suetônio, estavam aguardando o cumprimento de uma profecia que estava escrita no livro do destino da humanidade. Ninguém sabe que livro é esse, ele se perdeu, ele é apenas mencionado por esses autores antigos, que do Oriente partiria o poder e que uma criança de ouro estaria nascendo. E muitos pensavam que essa criança poderia ser até o imperador romano, o primeiro imperador, Augusto César. Não é por menos que as moedas de Augusto César trazem geralmente uma inscrição que diz o Filho de Deus e um símbolo de uma estrela que marcaria o seu nascimento. Porque quando o seu pai adotivo, Júlio César, morreu, um cometa passou no céu e muitos interpretaram que aquele cometa seria o símbolo da criança que estava surgindo. Curiosamente, quando Jesus nasce, uma estrela também conduz os magos ao Oriente. O que eu aprendo disso? Que Jesus era o Messias prometido, mas Deus deixou eco dessa promessa em vários povos. Agora, curioso que, com pouco tempo, os romanos se sentiram desapontados com a esperança messiânica na figura do imperador. Viram que Augusto César, com a sua paz augusta, não estava trazendo a verdadeira paz ao mundo. É por isso que Paulo chega com força e quer pregar para os gentios, ou os não-judeus, acerca da vinda do verdadeiro Messias. O seu nome, Jesus de Nazaré, aquele que nos salva e pode dar o real sentido à nossa vida. Obrigado, Dr. Rodrigo. Ele volta num próximo vídeo falando um pouco mais de seus conhecimentos, de coisas interessantes ligadas à Bíblia Sagrada e às profecias. Eu quero citar apenas mais 2 profecias aqui para você neste vídeo, outras virão com certeza nessa série, que são as de Isaías e uma outra em Ezequiel. Em Isaías 44, verso 28, está escrito: Ciro é o meu pastor, e ele realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces.
Interessante que Isaías desempenhou seu ministério entre 739 e 681 a.C. Ciro tornou-se rei da Pérsia em 539 a.C., ou seja, cerca de 2 séculos depois. Isso significa que depois de quase 2 séculos de ter seu nome registrado na profecia de Isaías, Ciro não só existiu, como realmente cumpriu a missão para a qual Deus o designou. Isso é muito interessante. E lá no Museu Britânico eu pude ver um dos achados arqueológicos que confirmam esse texto bíblico, o cilindro de Ciro, descoberto nas ruínas de Babilônia, no atual Iraque, em 1879, e diz o seguinte: Eu, Ciro, devolvi para esses santuários que se encontram do outro lado do rio Tigre e que se encontram em ruínas por um longo período de tempo as imagens que costumavam habitar neles e os estabeleci como santuários permanentes. Eu também juntei todos os seus habitantes e os fiz retornar para as suas habitações. Então nós temos aqui uma profecia bíblica que anuncia com quase 200 anos de antecedência o nome do personagem que iria realizar esse grande feito, e temos também um achado arqueológico que confirma tudo isso que está registrado na profecia bíblica. Não é incrível? E a outra profecia está lá em Ezequiel capítulo 26 e está relacionada com a cidade de Tiro. No tempo do profeta Ezequiel, no século IV a.C., Tiro era o mais importante porto fenício. Jamais havia sido dominada por um rei estrangeiro. O profeta revelou que Tiro seria capturada por um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Os versos 4 e 5 dizem que a cidade seria totalmente destruída, seus muros e torres cairiam, e os pescadores estenderiam suas redes para secar em cima dos escombros que haveriam de sobrar da cidade. Mais de 200 anos depois, Alexandre terminou de destruir a cidade, jogando os entulhos ao mar. Hoje, pescadores usam essas pedras exatamente para secar redes. Outra profecia fantástica que realmente mostra que aquilo que Deus deixou registrado por meio de seus profetas é real, se cumpre e vem realmente de Deus. Quando estive na Inglaterra, eu aproveitei também para visitar a fazenda onde Isaac Newton, o grande cientista e teólogo Isaac Newton, nasceu. Veja esse vídeo aqui. Foi aqui nessa localidade, em Colchesterworth, que em 1643, no mês de janeiro, Isaac Newton nasceu, uma fazenda chamada Worthorpe Manor. Podemos até imaginar que foi aqui, em meio à natureza, que Newton teve assim seus primeiros insights sobre a criação de Deus e teve grande interesse em estudar o cosmos, a natureza, as obras criadas por Deus, legando à humanidade um tremendo conhecimento, sendo ele então um dos fundadores do método científico. Algo que me deixa realmente emocionado e impressionado é saber que no fim da vida, depois de ter pesquisado tantas áreas do conhecimento, Isaac Newton se dedicou mais à pesquisa bíblica. Ele queria muito saber, ter informações a respeito do juízo final de Deus e também queria saber a data, se fosse possível, a data da volta de Jesus. Eu espero que você que está me assistindo possa fazer como Newton, na verdade como Pedro e Newton. Como Pedro, que eu contei lá no começo deste vídeo, tendo a atitude de buscar a verdade. Mesmo que duvide, tentar descobrir por si mesmo qual é a verdade. E como Newton, não desprezar nem a ciência e tampouco a teologia bíblica. Tentar integrar essas duas áreas a fim de enxergar mais longe e entender realmente aquilo que Deus tem para nos revelar. Tenho certeza de que assim como Newton descobriu coisas preciosas na Bíblia, de que assim como Pedro também teve uma revelação fantástica ao ir até o túmulo, você também poderá ter revelações maravilhosas por meio do estudo da palavra de Deus. Eu quero terminar com uma frase, um pensamento de Abraham Lincoln, que disse: "Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirem o que puderem desse livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vocês viverão e morrerão uma pessoa melhor." Eu tenho certeza que isso vai acontecer também na sua vida. Tire o que puder da Bíblia pelo intelecto, e aquilo que não for compreensível, como por exemplo para Abraão não foi a protrombina, você possa aceitar pela fé. Tenho certeza de que isso vai mudar a sua vida. Próximo vídeo, a primeira profecia. Não perca! Neste mesmo canal, nós vamos então estudar esse tema tão fantástico na Bíblia Sagrada, que é justamente a primeira profecia, aquela que norteia todas as demais profecias bíblicas. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a você e a sua família.